Dalvo Guedes, 85, Bebedouro, São Paulo. Família numerosa de italiano e português, da roça. Eu saí da roça com 14 anos e depois que eu fui começar a estudar, depois dos 14 anos. 5 filhos. Não, eu sou o penúltimo. Hoje, quando a gente assiste televisão e lê jornais, a gente não acredita que as famílias estão tão degradadas, né? No nosso tempo, família era um berço extraordinário, ensinava tudo. O filho saía com uma moral bem formada, com sentimentos bem informados, e havia um respeito muito grande. De maneira que eu me sinto honrado em pertencer à família família pobre, pequena, sem poderes, mas que teve muita dignidade. Tenho uma única irmã e pai não tem mais, nem mãe. Tenho 5 filhos também, todos nascidos em Votuporanga. A razão pela qual eu saí daqui uns tempos e voltei. Me aposentei e vim morar em Votuporanga, que é a terra que eu adotei e que vai ser minha para o resto da vida. Eu não conheci os meus avós, que eles faleceram antes de eu nascer. Mas eu me lembro perfeitamente de familiares, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Era família também que veio da Europa para tentar a vida aqui no Brasil. Foram colonos de café. O meu pai foi trabalhador da Estrada de Ferro Paulista, dormenteiro, aqueles trabalhadores que substituíam os dormentes da linha de trem. Depois ele foi estudando e tal, e galgou alguns degraus. Conseguiu formar a família muito bem. Ele é minha mãe. Guedes é português. Minha mãe é Sgarbi, italiano. Boa mistura, hein? Nossa, olha, os dois lados. Minha mãe era uma figura muito humilde, simples, muito amorosa, muito generosa. Meu pai já era um pouquinho mais bravo, né? Um pouco mais rigoroso, mas ele sabia ensinar os caminhos, né? Eu não me esqueço da polenta da minha mãe, aquela que ela esparramava na mesa e cortava com barbante. E no começo da nossa vida, era arroz e feijão, mistura, sabe o que era? Cambuquira. Sabe o que é cambuquira? Não sabe, não? A abóbora não é aquele alimento que dá rasteiro, dá os ramos na terra, dá abobrinha, aquela coisa. Antes de nascer a abobrinha, sai uma ponta com a flor, não sai? Aquilo chama... como é que eu falei agora? Cambuquira. Cortava aquela ponta, inclusive com a folha, batia com ovos e era uma grande mistura. E ninguém reclamava. A polenta era no domingo com macarrão. Reunião, todo mundo junto, tinha sempre um vinho baratinho, mas tinha. E meu pai gostava muito de sardinha. Naquele tempo não tinha geladeira. Sabe como é que conservava sardinha? Na lata de 20 litros que era importada, vinha de Portugal, vinha na banha, que eles falam banha, que era gordura branca. Deixava a sardinha ali dentro e ela não estragava, ela conservava dentro da coisa. Assim como cerveja não tinha geladeira, não gelava. Punha na terra. Sou desse tempo. Assisti quando criança. Assisti a Revolução de 32, eu nasci em 26. Eu com 6 anos, eu me lembro até hoje que eu vi aqueles carros
de soldados passar. Eu morava praticamente na beira da linha. Eu morei num lugarejo chamado Tatingui. É uma vilinha. Me lembro, eu estava ainda no ginasial. E eu me lembro que um soldado retornou e era lá de Pederneiras. E a população inteira foi esperá-lo na estação. Era um herói. Foi uma coisa que gravou muito, muito bonita. Muito bonita. Que o Brasil participou. E então a população ficou contente com a volta do filho vivo, né? E ter ajudado. O Getúlio Vargas foi o pai de muitas benesses que hoje nós temos, especialmente na área trabalhista. O empregado não tinha vez, ele tinha que trabalhar no sábado, no domingo, a semana inteira, à noite, mas não tinha extraordinário, não tinha nada. Não tinha carteira assinada, não tinha nada. Então esse legado ele deixou, que eu acho que até hoje muito importante. Muito importante. Hoje mesmo eu rescindi um contrato, meu empregado pediu as contas voluntariamente, e quando eu assinei a cheque, eu assinei com satisfação, pagando todos os direitos dele. Antigamente ninguém queria pagar nada, porque tem lei. E isso vem do Getúlio Vargas. E outros sentimentos, né, de brasilidade, nacionalismo, nós aprendemos com ele. Se bem que hoje em dia já está muito desvirtuado. Não, eu fiz o terceiro ano rural, não existia quarta série, porque o ginásio naquela época era 5 anos. Eu fiz o último ano. Você tinha que fazer exame para entrar no ginásio e exame para sair. Exame de admissão e exame de conclusão do curso. E era difícil. Tinha que fazer prova. Aí a escolha era, não sei se você lembra, tinha o clássico e tinha o científico, devido aos ramos. Eu dei sequência, o primeiro curso que eu fiz, e foi o último ano, por sinal, depois ele acabou, curso de contador. Meu primeiro diploma foi de contador, 1945. Em 46 foi extinto o curso de contador e foi instituído técnico em contabilidade. Meu diploma é de contador. Fiz o tiro de guerra em 1945. Exatamente por esse sentimento de brasilidade que todos os jovens, todos os adolescentes sentiam muito. Hoje você vê a adolescência um pouco transviada, né? Desligada. Naquele tempo, a bandeira era um símbolo forte. Não, eu acho que o JK, ele modernizou o nacionalismo, modernizou a brasilidade. Por quê? Ele veio com uma mentalidade diferente, porque o Getúlio tinha que construir o início da nação, certo? E foi muito difícil. O Juscelino já pegou o governo que precisava pensar lá atrás da montanha. Tinha que construir coisas para o futuro, para outras gerações. Você entendeu? E foi uma fase importantíssima, porque ele era um gentleman, era um talento, era inteligente, era um homem bondoso, culto, mas ele gostava do progresso. E é aquele negócio dos 5 anos, em 55, e realmente foi a bandeira que ele levantou e deu certo. Chamaram de louco, chamaram de tanta coisa, né? Mas está provado hoje que foi um grande passo que o Juscelino deu, levar o governo para o centro do país. Com isso, estimulou o crescimento de toda aquela região que estava totalmente inculta.
Eu sou um fã do Juscelino. Aliás, eu assisti a posse dele lá em Brasília, porque nós inauguramos a agência do banco que eu trabalhava antes da capital. Na W3, em 1960, nós fomos abrir a agência do banco lá. A minha sede era São Paulo e eu era regional. Então, naquele tempo, as agências fora do estado de São Paulo ficaram a meu cargo. Eu viajei o Brasil todo. E tive essa felicidade, né, no início de Brasília. Veja bem, gente que tinha ido para lá sem querer, forçado, gente, principalmente o carioca, não queria sair do Rio. Foi para lá porque tinha que continuar trabalhando, era servidor público, foi. Vermelhava a folhinha e ia embora. E ninguém gostava de Brasília. Hoje, nossa, você vai a Brasília, o brasilense tem verdadeira paixão. Verdadeira paixão. Então, o Juscelino marcou, viu? Marcou. Olha, bola de meia, porque não existia nem a de capotão. Pegava uma meia de mulher, enchia ela de pano, etc., amarrava, era bola. Jogava no campinho de terra, morava na zona rural. E só no domingo, hein? Mas eu tenho uma fase da minha vida que marcou muito. Meu pai não podia... Dos meus irmãos, o único que estudou fui eu. Porque eu tive sorte. Nós morávamos num lugarejo rural. Tinha uma igreja. O padre ia uma vez por mês rezar uma missa. Ia de Agudos lá. Agudos é uma cidade próxima de Pedro. Então, todo domingo ele ia lá. O meu pai era chefe da estação, a Companhia Paulista. Ele descia, ia tomar café. A minha mãe já estava esperando com o café, o pão, o queijo lá. O padre Aquino. Deus o tenha em bom lugar. E eu era um moleque pequeno. De vez em quando passava a mão na minha cabeça e falava para a minha mãe: ó, dona Rosinha, eu vou levar esse menino para estudar, hein? E ele ficou durante vários anos frequentando a minha casa para poder fazer a missa que ele tinha que fazer uma vez por mês no lugarejo e ia embora. E quando tinha quermesse também, ele vinha lá. E os anos se passaram e quando eu acabei de fazer o terceiro ano da primário, rural, ele tinha um colégio em Agudos. Ele me levou para estudar em Agudos. E eu, para poder dar a contrapartida, porque eu não pagava comida, não pagava cama, nada, mas então para prestar algum serviço, eu fazia o papel de bedel lá dentro da escola. Era uma escola normal. E eu fiquei lá 2 anos, aí ele mesmo me transferiu para a Pederneiras, para um colégio, que era um colégio de padres também, onde eu fiz o 5º ano ginasial lá. Tinha o científico, tinha o clássico, tinha a escola normal, não tinha garotos e garotas. E ele já faleceu, mas essa escola ainda existe lá. Hoje é faculdade. Eu não esqueço da fisionomia dele, porque para mim ele foi muito importante. Eu estou aqui hoje, pude estudar graças a ele, porque meu pai não tinha condições. Então isso é uma coisa que a gente grava, não esquece nunca mais. Eu passei para os meus filhos. E eu acho que para mim é um motivo de muito orgulho até isso. Tem gente que fica com vergonha às vezes de contar essas passagens. Eu acho muito bonito. Era difícil porque primeiro que era um regime rigoroso, muito rigoroso, embora fosse de padre, mas era muito rigoroso. A disciplina era indispensável, tinha que ter disciplina.
E sabe por quê? Uma coisa puxa a outra, um assunto puxa a outro. Por causa dessa minha vida, dessas minhas dificuldades de criança e de adolescente, é que quando eu fui prefeito aqui, eu lutei para instalar a primeira faculdade aqui. A minha inspiração foi a minha vida. Então, quando eu trabalhei aqui, fui bancário aqui, comecei a... eu ajudava todas as iniciativas da cidade, porque tinha muita relação, né? Mas eu ouvia sempre o pai chegar: puxa, meu filho acabou, fez o colégio, agora eu não tenho condições de mandar ele fora para estudar, fazer uma faculdade. Isso você ouvia, ó. Seu pai testemunha isso, sua mãe, todos eles daquela época. E aquilo foi gravando na minha cabeça, mas como é que pode, né? Votuporanga naquela época tinha 35... Quando eu saí da prefeitura, tinha 35.552 habitantes. A zona rural era bem mais populosa do que hoje. Mas a zona rural faz parte. Então isso depois, mais para frente, eu posso te contar mais detalhadamente. Mas foi a grande inspiração que eu tive na instalação da Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, que originou tudo isso aqui. Foi criada em 1966, lei municipal, autarquia. Por essa eu fui inspirado em mim mesmo. Então eu achava que ninguém podia levar, todo mundo tinha direito de estudar, porque só aquele que podia pagar uma pensão fora, pagar um internato, pagar uma casa, pagar mensalidade, que podia estudar, certo? E eu sempre pensei, eu era meio juscelinista, eu sempre pensei lá atrás, eu não olhava no bico do sapato, entendeu? Eu olhava lá na frente. Você tem que ver outras gerações, tá certo? É com você, todo mundo vai passando sua fase, mas você tem que deixar alguma coisa para frente. E tem gente que não pensa assim. Esse projeto é um projeto muito lindo. Eu fui o idealizador. E chamei os meus amigos mais chegados, especialmente aqueles que eram da área da educação. Eu chamei, expus, falei dessa história, qual era a minha inspiração, e todo mundo tinha o mesmo problema, que eles tinham filhos que precisavam sair daqui para estudar. Então, todo mundo abraçou, porque a necessidade, ela estava batendo na porta. Tinha gente com filho já para sair, né? Então isso vem crescendo. A onda é uma onda. Então houve uma unidade completa. E eu, modesta parte, soube escolher as pessoas para me ajudar. E se quiser, posso dar os nomes, todo mundo conhece. Cícero Barbosa Lima, Luiz Garcia de Aro, João Antônio Nussi, Floriano Mazoc, todos da área. Iris Barbieri. Então, eu fui muito bem assessorado por essas pessoas, fui muito ajudado por eles, e mais, ninguém ganhava um tostão. Não era só eu não, muitos deles saíam com o próprio carro, a própria gasolina para fazer viagem, atrás de trazer subsídios para o processo. De vez em quando tinha que ir a Rio Claro, tinha que ir a Piracicaba. Naquele tempo não tinha esse negócio, não. Pega o carro aí, enche o tanque e vai, não. O negócio não tinha isso. E na prefeitura eu tive uma equipe maravilhosa, que, por sinal, quando nós instalamos a faculdade, veio nesse prédio aqui onde funcionava o Sara Barbosa. Esse prédio do Sara aqui fui eu que construí quando prefeito, para desocupar aqui para entrar a faculdade.
Como era autarquia, o que eu fiz? Eu peguei funcionários da prefeitura e transferi para cá. O Costinha veio para cá, a Lourdes Mainardi veio para cá, o Passoni veio para cá. Eram todos funcionários municipais. Como era autarquia, eu apenas fiz um decreto, transferindo de função. É uma história bonita. Eu vou te contar com você, isso aqui é de arrepiar. Eu vou te falar mais uma coisa. Outra coisa que marcou minha vida. O nosso processo, ele se iniciou e terminou no Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação, na época, hoje eu não sei, mas na época, ele era mais rígido do que o Conselho Federal. Então o pessoal era muito exigente. Nós começamos o processo, uma cidade pequena, Boca de Sertão, 500 e tantos quilômetros longe da capital. Como é que vai querer uma faculdade, um lugar desse, começando? Mas nós partimos para isso. Muito bem, entrou o processo lá, e você sabe como é que é isso. Uma hora te pede uma coisa, outra hora está faltando não sei o quê, você pega, reúne, refaz, leva, vai e volta. Aquilo foram 2 anos ininterruptos de luta. Eu ia toda semana ao conselho. Eu e muitas vezes todos ou alguns iam comigo. Eu formei uma comissão, legalmente, eu nomeei uma comissão. Bom, aí tinha os conselheiros, e cada um pegava o processo, examinava, dava o seu parecer. E na ocasião, nós tivemos uma conselheira, Figueiredo Ferraz, Esther Figueiredo Ferraz, você já ouviu falar, morreu há pouco tempo. Era um crânio. Ela não se conformava com como é que uma prefeitura pudesse instalar uma faculdade com recursos municipais, com um orçamento pequeno, querer uma faculdade. Aí aquela inspiração. E com as bênçãos divinas também. A inspiração. Você defendendo a parte humana. Porque não é uma escola que estava buscando lucro, não era para ter lucro. Talvez os argumentos como eles fluem, né, naquela época. Bom, e naquela época o Conselho, quando ia examinar na última sessão de plenário, quando ia decidir se concedia ou não a autorização de funcionamento, eles concediam 20 minutos para a defesa oral do postulante. Naquele tempo eu fumava 3 maços por dia. Tinha os dedos amarelados, coisa de louco. Fumava muito. E com nervosismo pior. Então tinha um corredor, nós ficávamos numa sala, tinha um tapete vermelho no corredor, que ele encheu de bituca de cigarro. Parecia um segundo tapete só de toco de cigarro. Fomos cedo esperando essa plenária. Quando foi 6 horas da tarde, eu fui chamado. Sabe quem me inquiriu? Esther de Figueiredo Ferraz. Único voto contrário. E ela declarou. Deu meu parecer contrário, por isso. O senhor tem 20 minutos. Um prefeitinho, de longe, de uma cidade pequena, um prefeitinho, enfrentar aquelas feras, 20 minutos. E ela acabou votando a favor. Foi por unanimidade. Então, eu estou contando isso para vocês, são novinhas ainda. Isso é muito importante. Essa parte humana, essa parte social, ela derruba muito obstáculo. Tem que ter argumento, evidente. Você não pode ir com mentira, nada. Mas a Esther era um talento e rigorosa. E nós acabamos conseguindo. Foi uma festa, né? Eu viajava, eu era o prefeito, e eu viajava para Brasília. Eu ia com meu carro. O Vanderlei Passoni foi muitas vezes comigo, o Edson Prata e tal.
Nós íamos, voltávamos, ninguém pagava nada. E não tinha o asfalto que tem hoje. Você pegava estrada de terra, cada panela no caminho. Foi difícil. Mas isto hoje vale a pena. Você vê. Hoje nós temos professores aqui que foram alunos. Nós temos juiz de direito nesse Brasil afora, advogados, etc. Formaram aqui. Contabilista, economista, né? Então hoje, aquilo que eu defendia, né, que os filhos daqui não poderiam sair para estudar porque era difícil, além de ter colaborado com a fixação das famílias aqui, nós recebemos famílias de fora. Outros que também não podiam, que não tinham, vinham aqui. Só que em vez de ir mais longe, eles vinham mais perto. Minas, Mato Grosso, por aí. Então é bacana. Até hoje tem isso. Tudo programado, tudo na base do relógio. Tal hora é isso, tal hora é aquilo, tal hora é aquilo. A disciplina. E outra, e naquela ocasião, vocês devem lembrar, tinha religião, né? E era sagrado. Tinha que fazer prova, tudo. Ainda mais num colégio de padre dele. Padre e tinha freiras também. Mas eu gostei muito, porque valeu na formação. Eu fui para São Paulo para continuar os estudos, já com mais condições financeiras, etc., para ir para São Paulo. Fui trabalhar e estudar. Aí, quando eu me formei e já estava com um posto elevado no banco e tal, aconteceu um desfalque aí em Fernandópolis. E eu tinha 23 anos, mais ou menos, né? Meio galã, né? Meio querendo, mocinho novo, São Paulo. Aí o diretor me chama e diz assim: Dá, eu preciso de você pelo menos por 15 dias para ir para Fernandópolis. E o inspetor já está lá, já dispensou, desligou o gerente, você precisa responder pela gerência. Não sei. Eu trabalhava nessa época na inspetoria. Eu fui, mas levei pouca roupa, uma mala com pouca roupa, né? Cheguei lá, moço, desci na estação. Da estação na cidade tinha 3 quilômetros. Eu não tinha Santa Casa, é tudo terra. Um poeirão, dia 1º de agosto. Um poeirão danado. Quando eu chego lá, tu informa onde é isso, aquilo, fui para um hotelzinho ali. Eu estou subindo para ir para o banco, para conhecer onde é, mataram um cara na minha frente. Você vê que recepção. Bom, fui para ficar 15 dias. Fiquei 7 anos. Fiquei 7 anos. Aí houve um outro desfalque aqui. Presidente, 2 horas da manhã. Eu estou precisando que você vá urgente para Votuporanga amanhã. Que aconteceu isso, papai. Não vou falar o nome, porque eu sei que você conhece. Todo mundo conhece esse fato. Eu vim para ficar uns dias até chegar um novo gerente. Fiquei até hoje. Por quê? É tal história, você consegue sucesso na sua carreira, é como um jogador de futebol, ele é convocado. Se ele falar assim, não, eu vou fazer uma partida só, como fez agora o Borges, foi fazer um jogo só, já não vai nas outras 2. Então o cara precisa aproveitar essa oportunidade para crescer. E não, né? Uma vez só, né? Então, toda vez que eu pegava essas oportunidades, aí cheguei aqui e coloquei primeira agência no Brasil. Comecei a construir as piscinas do Votuporanga Clube. Ajudei a construir a igreja. Participava do Rotary, e por aí. Aí a coisa foi... Você acaba ficando.
Eu vou dizer uma coisa para você de coração. Quando me designaram para cá, e quando me falaram que eu ia ficar aqui, eu senti muito. Eu não queria ficar aqui, porque eu estava muito bem lá. Então é difícil você tá bem no lugar, você vai, é um risco, né? Mas aí você tem que cumprir o dever, né? A missão, ser empregado, tem que cumprir. Então eu me lembro quando o banco era instalado naquela firma velha do Marão, um cubículo ao lado do Banco Paulista. E eu fui morar nos fundos, porque não tinha para onde ir. E o banco não usava a residência dos fundos. Ia lá, aquela porcariada, rato, barata, e eu me sujeitei a isso. Depois foi crescendo o movimento, a agência, tal, meu nome, essa coisa. E o próprio banco resolveu fazer o prédio novo ali em frente. Que hoje tem umas lojas lá, né? Mas eu me lembro da Rua Amazonas, Rua São Paulo, tudo de terra. O Nabuco começou a fazer o asfalto em frente à Casa de Aro, mas com recursos parcos, não tinha. Então, ele foi descendo. Quando chegou ali em frente a Casa Bach, não tinha mais como continuar. Aí ele fez uma reunião e me chamou. E nessa reunião me designaram para ser o arrecadador do asfalto. Então, como que era feito? Fazia-se o orçamento de quarteirão por quarteirão, a metragem de cada proprietário, quanto que ele tinha que pagar. E ele dava um cheque, 2 cheques, 3 cheques, adiantado para poder pagar, repassar esse asfalto para a pavimentadora. Olha que coisa. Isso é uma coisa linda. O povo que fala, não, o povo fez isso, porque atendeu esse chamamento, porque não tinha como. Bom, tocou. Deu a volta no jardim, em frente ao Cine Paramount, subiu a Rua São Paulo. Quando chegou em frente ao Fórum Velho, que ali funcionou a Câmara agora, ainda tem uns repartições, né? Ali na Rua Piauí. Chegou ali, parou. Começou a engrossar o negócio. Já o pessoal já não queria mais que terreno vago, terreno, se não tinha poder para dar cheque, não queria pagar, não podia. E eu era gerente do banco, nem pensava em ser candidato. Entendeu? Mas devido a isso, e voltou na curva de seta, me lançaram. Aí todos nós temos um cordãozinho aqui dentro, chama vaidade, e quando ela vibra, meu amigo, ou você faz grandes coisas, ou faz grandes porcarias. E ela vibrou. Rapaz, eu num bruto emprego, tranquilo, com prestígio, assumi a palavra. Assumi, aí fui lá no banco para dar notícia. O presidente, não. Eu não dou licença, não. Ele não podia me perder. Mas ele viu que ele me conhecia. Falei, doutor Paulo, eu já dei a minha palavra, eu não posso voltar atrás. Como é que eu vou fazer? Aí ele pensou, volta aqui amanhã. Aí eu voltei e ele acabou concordando. 4 anos de licença. Minha mulher só faltou me matar. Nossa Senhora. E tanto que eu só tive prejuízo, né? Porque eu não ganhava. Sabe qual era o meu ordenado? 150 cruzeiros de representação. E eu ganhava muito mais. Então eu fui tirando dos recursos meus. Muito bem. Aí vem a Revolução, 64,
E eu fui eleito para assumir em 64. E vem a Revolução. Certo? Assumi naquele ambiente, todo mundo sabe, né? E foram 4 anos difíceis. Mas assim mesmo, você vê, eu passei por 2 presidentes, o Castelo Branco e o... Como é que chama ele? Costa Silva. Costa e Silva. Passei por 3 governadores, Adhemar, Laudo Natel e Sodré. Em 4 anos, essas portas se fechavam, eu tinha que abrir outras. Mas eu era sacudido. Eu ia atrás. Porque o prefeito ele tem que ficar menos aqui e mais fora. Até hoje tem que ser assim. Tem que buscar as coisas. Se não for buscar, os outros vão. Ele fica chupando o dedo. Tá certo? Porque a renda do município não dá para fazer tudo o que precisa. Hoje você vê, hoje o governo federal está derramando dinheiro em todos os estados, em todos os municípios. Está sobrando dinheiro. Hoje, felizmente, dá para fazer muita coisa, mas naquele tempo os recursos eram poucos. De todos, federal, estadual, era muito pouco. E aí eu fiz, modesta parte, um belo governo. E sucedendo a uma pessoa que era um mito na cidade, que tinha feito uma grande administração. A primeira administração do Nabuco foi muito boa. Ninguém pode dizer não. A segunda já foi diferente. Mas ele sucedeu o João Leite, que estava desacreditado, etc. Então, ele fez uma boa administração. E suceder ele foi difícil. Suceder a um ídolo, a um mito, é difícil. Eu fui muito feliz, porque eu comecei o governo, eu tinha uma mentalidade diferente. Eu não era político para mandar, era político para construir. Então eu tinha aquela mentalidade de empresa, que você, para fazer alguma coisa, tinha que planejar, você tinha que ter meta, tinha que ter objetivos. Isso eu implantei logo nos primeiros dias. Quando eu entrei na prefeitura, mais da metade dos funcionários da prefeitura não eram registrados. Se morresse, não tinha aposentadoria. Se ficasse doente, não tinha. E pertencia naquela época ainda, os servidores municipais, ao IAPFESP, Instituto de Aposentadoria dos Ferroviários, que era em Araraquara. Depois que juntou tudo e virou INPS. Você lembra disso? Tanto que esse prédio que está aí é do meu tempo. Ali, aquele terreno onde está o INSS hoje, era a primeira cadeia de Votuporanga. Então eu doei aquilo para o INPS na ocasião e construí esse prédio. E quando houve a fusão, nós tínhamos que ir a Rio Preto. Você tinha um probleminha de dispensar ou de admitir, tinha que ir a Rio Preto. Era difícil, né? E dispendioso também. Então nós conseguimos isso aí, instalamos a agência do INPS em Votuporanga dentro de um restaurante. O restaurante chamava 606, do Osmar de Souza. Ele cedeu o restaurante, o prédio do restaurante, fechou o restaurante e cedeu para nós instalarmos a agência do INPS. Uma grande vitória. A agência do INPS, uma das primeiras da região, entendeu? Depois de Rio Preto. Tanto que Fernandópolis ficou 13 anos vindo aqui. 13 anos. Então, mas veja bem, é um negócio bacana. É tudo difícil para conseguir. E então, veja, eu tive que, nos primeiros dias do meu governo, eu tive que pegar 9 milhões, conseguir 9 milhões, para ir a Araraquara e registrar todos os funcionários que estavam sem registro. Tinha que regular. E pagar o atrasado ainda. Aí eu fiz um parcelamento e tal. Foi o primeiro ato meu, regularizar a situação dos empregados. Mas como eu te disse anteriormente, você tem que planejar. Então eu planejava as coisas. Olha, o Poranga precisa disso aqui, o Poranga precisa daquilo. Então, eu fiz 8 grupos escolares em 4 anos. Em 5 anos. Porque eu não contei a história da prorrogação. Quando terminou o meu mandato, em 1967, por questão de
coincidência de mandato, prorrogaram mais um ano para todos os postos terem eleição na mesma época. Então, eu fiquei mais um ano, fiquei 5. Então, rapaz, aí veio a história, eu tinha 4 anos só de licença, voltei ao banco. Doutor Paulo, aí, não tem jeito, fica mais um ano. Bom, e foi assim, fiquei até agora aí, tá. Mas aí, você vê quantas coisas, né, que... Aí o asfalto parou, como eu estava te falando. Quando eu assumi a prefeitura, eu falei, pô, tem que continuar o asfalto. Entendeu? Aí eu peguei firme, né? Eu que pegava os cheques e levava lá na prefeitura, agora eu falei, eu vou fazer isso aí para mim, né? Aí, o pessoal sensibilizado com a minha eleição, agora precisa de ajuda, né? E tocamos asfalto. A parte mais difícil do asfalto do Votuporanga fui eu que fiz. Rua Bahia, Rua Minas Gerais, era tudo, tinha mina d'água, era difícil fazer, tinha que fazer saneamento, tinha que fazer, como é que fala, da água, canas da água, aquela coisa toda. A represa d'água era insuficiente. Tanto que eu tive que pôr uma d'água diariamente para retirar a coisa, para manter a cidade. Aí fiz um plano de abastecimento de água que tinha 4 opções. A primeira era do São José, a segunda, injetar o pedaço no Mareirinho, que por questões políticas o meu sucessor não continuou. E até hoje agora nós estamos numa situação difícil, porque o Votuporanga já não tem mais condições de avançar com o poço artesiano, por causa do lençol freático. Então, vai ter que pegar, já está comentando isso aí, tem que pegar aquele projeto e levar para frente. Deixei com o empréstimo pronto, prazo de 18 anos para pagar, abastecimento para 1 milhão de pessoas. Faltava 3 dias para terminar a concorrência, foi anulada. Bom, então, você vê, continua o asfalto, os lugares mais difíceis, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, construir a Praça Santa Luzia, São Bento, urbanizando a cidade. Que hoje o Juninho está fazendo o quê? Ele não está urbanizando, ele está modernizando, que é uma coisa importante, porque senão você vai deixando as coisas ficarem envelhecidas, fica feia, a cidade fica feia, tem que modernizar. Ele está sendo muito feliz nisso. Então, avenidas, aquela Avenida da Estação, foi do meu tempo, Avenida Brasil, Avenida do Cemitério, Avenida Vilar Horta, eu fiz, a primeira via foi eu que fiz, aquela do Açari, eu que abria para emendar na rodovia, o Açari, aquela galeria, aquela represa do meu tempo. Eu tenho até uma fotografia aérea que é muito bonita. Então, essas avenidas, essas coisas, faculdade foi um negócio extraordinário. Construí 8 grupos escolares. Naquela ocasião já falava em capital da educação. E eu falei, não pode, capital só tem uma. Você pode ser um centro educacional, mas capital, tem tantas capitais aí de educação, tem tantas cidades que têm boa educação, né? Então eu fiz 8 grupos escolares, instalei o Instituto de Educação, trouxe a CESP para Votuporanga, que foi a grande alavanca do progresso de Votuporanga. Porque nós tínhamos um gerador aqui e meia-noite acabava a luz. A Companhia Elétrica de Votuporanga. Eu e os vereadores e a população ajudou muito. Eu vendi para a CESP. A CESP fez uma remodelação na cidade, rede e luz moderna, todos os bairros, loteamento. E ainda peguei um dinheiro que eu aproveitei para fazer outras coisas. Então, a venda da Companhia Elétrica e a vinda da regional da CESP foi uma grande alavanca do progresso de Votuporanga. Votuporanga teve um salto de progresso nessa época. Faculdade e a CESP. Já era CESP, já era uma subestação, era térmica. Antes dela tinha uma estação
Aqui na rua Paraíba ali. Era um motor grande, e dava luz, servia luz para a cidade, no centro. Mas era muito, não tinha como crescer. O cara ia construir uma casa, tinha dificuldade de puxar a luz, uma coisa, né? Isso foi feito rapidamente. A instalação da CESP, e você vê, ela construiu aquele... Eu doei aquele terreno para a CESP. Ela construiu a regional lá, foi uma coisa bacana. O Votuporanga desfrutou disso muitos anos. Aí a CESP foi embora e tal. Hoje o que é? Está lá a Fiesp. Né? Fiesp é SESI, né? Instalações da Fiesp, da SESI, lá onde era a CESP, lá em cima. Então, você vê, ficou uma coisa... saiu uma coisa boa e entrou outra coisa boa. Mas, durante o tempo que a CESP esteve aqui, o Votuporanga desfrutou muito. O IBC foi eu que construí aquilo lá. Aquele tempo tinha café naquela ocasião, e Orlando Mastrocola era diretor do Instituto. Nós fizemos, tinha até desvio ferroviário lá. A Ipiranga teve distribuidor aqui. Então, eram coisas que, na ocasião, vieram para cá e ajudaram no desenvolvimento. Hoje, o panorama econômico, a renda do município mudou muito. São outras atividades. Você vê, eu construí 8 grupos. Onde eu pus um grupo, era um polo de desenvolvimento. Desenvolveu tanto que esse grupo ficou deslocado. Só que o prédio hoje serve para uma outra entidade municipal. Então é aquela história que eu falei no início, o planejamento. Eu acho que conversei isso com o Juninho. Quando for fazer alguma coisa nova, procurar levar para um setor que aquilo seja um impulsor, né? Que atraia desenvolvimento. Acho que você não pode centralizar muito. Você afoga o centro. Você vê que está precisando sair, o centro não está? Precisa sair, precisa desenvolver, e está desenvolvendo. Na minha época era algodão e café. Café tinha uma força terrível, e algodão também. Nós tínhamos 3 usinas grandes de algodão, beneficiadoras de algodão. E ajudaram muito. A Ultrafértil, aquele prédio que está lá, é do meu tempo. Aquele lá foi... a Ultrafértil, o que ela é? Ela é uma misturadora de minerais para fazer adubo, fertilizante, certo? Que ela tinha lá em Cubatão. Instalou aqui para distribuir tanto para São Paulo como Mato Grosso, Minas, né? Depois fechou porque a firma também... vai mudando muitas coisas, né? Lá não tinha cidade, tinha o bairro São João, mas era... Entendeu? Aquilo lá que você vê, que foi, você precisa ver fotografia, os buracos. O carroçável era aqui, e tinha barranco dessa altura, assim. Escoamento de água não tinha, aquela coisa toda. Aquilo foi uma obra maravilhosa, né? Uma obra maravilhosa. E serviu, você vê, foi uma obra que no começo ficou assim, tá? Porque o bairro São João era um bairro muito pobre e ninguém ligava por aquilo. E eu fiz aquilo exatamente para levar a cidade para lá, porque eu acho que a cidade tinha que desenvolver para lá. Como desenvolveu. Mas você vê, aquele grupo lá, um grupo grande, eu que fiz também. Aquele campo da ferroviária, eu fiz muita coisa para desenvolver. E foi Distrito de Simas, Jardim de Simas, Jardim de Paris, Grupo Escolar de Paris, de Simas, tudo isso no meu tempo. Então eu atacava muita coisa e tudo planejadinho. Deu certo. E eu acho que não pode sair fora disso. Mesmo aqui na escola, se você não planejar, não vai. O Facchini começou a fabricar carroceria. Hoje é uma potência.
podemos falar até internacional. Uma potência. O Facchini, o pai do Euclides, o velho João Facchini, começou lá, ele morava do lado, onde tem aqueles barracões, depois foi a Brahma do Pignatário e tal. Mas eles começaram ali, na Rua Amazonas, e ali eu asfaltei aquilo lá, né? E ele não tinha mais espaço, estava progredindo tanto, que precisava montar a carroceria na rua, no asfalto, em cima de tambor. Depois que nós arrumamos para eles virem para cá, primeiro distrito. Isso começou com o Facchini, com o Antônio Batista Pereira, o finado Antônio Batista Pereira, Casa Costa, o velho Costa, que hoje os filhos têm empresa de imóveis aí. Até hoje eles têm lá. A inspiração foi essa, para a ideia, né? Mas quando eu lancei a ideia, todo mundo achou que tinha que batalhar porque era o que as famílias precisavam. Embora fosse um município pequeno. Veja bem, tinha 29 anos. 29 anos. Era uma criança. Tanto que eu fui muito criticado. A própria Esther dizia, mas como? Aliás, ela não falou 500, ela falou, está a 600 quilômetros de São Paulo. Não pode. Tem outras cidades maiores que precisam. Então eu acho que isso aí, eu me sinto orgulhoso da faculdade e da CESP. A CESP foi um salto, tanto que foi uma briga violenta com Fernandópolis. Fernandópolis quase roubou isso de nós. Não roubou porque eu era um cara batalhador e eu procurei me amparar em certas forças. O chefe de gabinete do Sodré, que surgiu no tempo do Sodré, foi meu diretor no banco, o Dr. Hélio Mota. Ele me ajudou muito. Como a faculdade nasceu no ventre do município, é evidente que a prefeitura tem que estar sempre ligada e ajudando, não interferindo. A primeira ideia era fazer uma fundação. Tanto que na primeira lei que eu fiz, constou fundação. Nós tivemos o início no Conselho Estadual, eles nos chamaram e disseram, não, fundação não pode. Tanto que hoje a fundação pertence à federal. Ela hoje pertence à federal. Mas no início foi estadual porque era autarquia. Não era particular. Hoje ela é particular. Parece pública, mas não é. Fizemos o regimento, começamos a montar o corpo docente, aí nós trouxemos professores de fora para cá. Fomos depois conseguindo novos cursos, e foi por aí, né? Depois passou para a fundação, já no tempo do Nabuco. Passou a fundação, já veio a escola, veio a administração, deu outros cursos. O mais importante é que o povo não tinha condições não tinha ninguém que interessasse fazer uma faculdade ou pôr dinheiro aqui, tinha que ser para o município. Eu era meio doido, o município vai sustentar, e sustentou até transformar. E acho até, eu tenho uma ideia comigo, se Deus o livre amanhã der um problema aqui, o município continua sendo responsável, por causa da origem. Eu falo sempre isso aí para eles. Quando era autarquia, ela ficou subordinada à prefeitura, certo? Esses funcionários vieram para cá, instalaram a faculdade e a contabilidade era autarquia, mas feita em anexo à prefeitura. Ela tinha um orçamento que entrava no orçamento da prefeitura. Ela era independente, tinha os seus recursos, no orçamento geral do município ela tinha os seus recursos, que eram próprios dela. Aí
Eles tinham que fazer o orçamento dela, aquela coisa toda. Mas quem mandava aqui era a prefeitura na ocasião. Só que eu montei uma diretoria com os funcionários da prefeitura. Aí veio o primeiro, foi aquele Laerte, professor Laerte, não me lembro sobre o sobrenome dele, ele veio de Rio Claro. E nós fomos trazendo professor, assim, depois passou para a fundação, aí passou o curador, os curadores é que elege a diretoria, mudou a estrutura. Tá certo? A prefeitura não tem nada a ver com isso aqui. A prefeitura apenas, ela indica 2 curadores, a Câmara mais 2, e ajuda na parte política, né? Que eu acho importante. O maior desafio é o seguinte, a fundação não tinha, não tem e não terá Caixa 2. E nós concorríamos com outras escolas que tinham Caixa 2, eram particulares e tinham Caixa 2. Então acontecia, você sabe que esse negócio de corrupção é normal em tudo quanto setor, né? E às vezes você precisava conseguir alguma coisa só com o esforço de cada um, com o trabalho de cada um, da equipe, trabalhava muito. E outros iam lá com outros recursos, né? E conseguiam, às vezes, com mais facilidade. Você queria conseguir um curso naquela época, o Conselho Federal chegou a ser destituído por quê? Porque houve corrupção dentro dele. Você lembra disso? Hoje é Conselho Nacional de Educação. Antes era Conselho Federal. Ele foi destituído por causa disso. Até hoje, eu estava comentando com o Nelson, você vê, hoje nós estamos aí brigando com o curso de medicina. É uma luta. Você tem que ir atrás de um, de outro, é uma luta. Isso não vai acabar nunca. Agora, o grande conforto que a gente sente, a grande satisfação é que está crescendo. Está crescendo, ela está consolidada e já serviu muito a cidade, a região, vai continuar, inclusive ao Brasil. Certo? E eu acho até, ninguém pode amanhã, depois, descartar que isso aqui se transforme numa universidade federal, pela própria fama que ela adquiriu. Hoje é uma faculdade, é um centro educacional respeitado, com notas superiores à média, né? O nosso centro educacional é respeitado. Amanhã pode vir o governo federal ou estadual e querer assumir isso aqui. Também não tem nenhum mal. Pode ser até melhor, sei lá. Entendeu? E vai crescendo, nós precisamos ter mestrado, precisamos ter doutorado, precisamos ter novos cursos, não é isso? Novos professores. Quer dizer, a população cresce, a cultura cresce. Isso pode trazer grande benefício. Eu posso nem assistir você, mas vai chegar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto. O pior já foi feito. Hoje, eu acho que isso aqui é um orgulho. Porque você sabe que tem o próprio... Aqui nós temos vizinhos em dificuldade, porque não houve uma estruturação sólida como a nossa. Não teve. Nunca fui pessimista, eu sou um homem otimista, nunca. Se você for fazer qualquer coisa e começar a falar, mas isso aqui não vai dar, para. Não continua, porque não vai dar certo. A pessoa tem que acreditar nas suas forças, nas suas qualidades. A cidade é a mesma coisa, tem que acreditar na sua pujança, na sua força, no seu povo, principalmente no povo, né? Você vê aí, você pega a área social de Votuporanga, se não fosse, isso é desde o meu tempo, se não fosse essas entidades filantrópicas que nós temos aqui na cidade, como é que viveria essa população mais pobre? Como que viveria essa população mais pobre? Entendeu? Aliás, eu fui um prefeito que mais dei
mas fiz lei concedendo a reconhecida de utilidade pública. A maioria das entidades de Votuporanga foram reconhecidas de utilidade pública por mim, porque para receber verbas e auxílio precisa ser de utilidade pública. Então, Votuporanga, como eu falei para você, é uma cidade diferenciada, até na área social é diferenciada. A prefeitura mesmo ajuda muito na área social, mas as entidades são fabulosas. Você vê, você pega uma paz, você pega... É coisa de louco. A Unifev é aquilo que eu falei da prefeitura. É uma cidade diferente porque todos os prefeitos que passaram por aqui trabalharam por aqui, ajudaram a construir. E os outros que virão vão ajudar mais ainda. Como eu disse para você, são os próprios filhos da cidade. E a fundação, a mesma coisa. Entra um presidente, entra o outro, sai o outro, tá? Todos eles trabalharam pelo bem da fundação, do centro. Todos eles. Então eu acho que é uma cidade diferenciada, porque o povo abraçou isso aqui com amor mesmo. Porque ninguém ganha nada aqui. Todo mundo trabalha aí, a diretoria, tudo por amor à causa. Isso é bonito, idealismo.